Como mudar de vida? Talvez esse seja um dos temas mais badalados da história da internet, do coaching, da psicologia, da história dos santos, da história da humanidade, mudanças de vida, pessoas que mudam da água para o vinho, pessoas que mudam sua vida de uma maneira completamente absurda e se tornam irreconhecíveis em apenas 6 meses ou qualquer coisa do gênero. Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer e que a gente vê perante poucas situações. E se tu está vendo esse vídeo, talvez tu tenha identificado que tu precisa mudar de vida, ou pelo menos tu está curioso como mudar de vida. E aí eu parei para pensar, quando que a gente realmente muda de vida? E, em geral, as mudanças de vida, elas ocorrem quando a gente está diante de um colapso completo, né? É ou não é assim? Ninguém muda de vida simplesmente da noite para o dia. Observa isso, né? Ninguém acorda um belo dia e diz assim, oxe, minha vida mudou. Eu estava vivendo, eu dormi de um jeito e acordei do outro. Não. Geralmente a gente tem um evento importante, alguma coisa que cria um colapso na nossa vida. Palavra grega bonita para isso. Vocês adoram quando a gente fala alguma coisa em grego assim, né? Metanoia, conversão, mudança de mentalidade. Conversão, geralmente isso aqui está associado a religião. O que é uma parada que geralmente muda as pessoas, né? Religião. Tem alguma parada nisso. Tem alguma parada na religião que faz as pessoas mudarem de vida. Beleza, a gente vai tentar identificar o que também muda. Vamos identificar aqui, pensa comigo, se tu está pensando em alguma coisa que talvez mudou, algum evento que fez tu mudar de vida, comenta aqui embaixo. Mas, em geral, vai ser religião, alguma coisa relacionada a filho, paternidade, maternidade, ou doença, ou alguma coisa trágica, né? Alguma coisa que a gente pode até talvez dizer uma certa desgraça. Às vezes, esses três associados. Só que aí o que a gente precisa pensar, né? Diego, então para mudar de vida eu preciso dessas três coisas? Talvez. Vamos lá, né? Talvez tu tenha um poder imaginativo que te ajude a colapsar. Porque olha só, para mudar de vida, vamos lá. Para mudar de vida, eu preciso sair da onde eu estou, exatamente da onde eu estou, e mudar completamente a rota, quando a gente fala em mudança de vida, né? Eu preciso, talvez, uma mudança mesmo, né? Cara, mudou tudo. Às vezes mudou tudo, mas não mudou nada, né? Eu continuo indo para o trabalho, eu continuo tendo meus amigos, eu continuo fazendo mais ou menos as mesmas coisas, mas mudou tudo, mudou a forma como eu enxergo. Isso é o mais importante, tá? Tem gente que pode querer mudar de vida de um jeito esquisito, assim, vou mudar de vida, então eu vou mudar de país, então eu vou mudar de relacionamento, então eu vou mudar de emprego. Tem um poema da Clarice Lispector que eu gosto muito chamado Mudança. Eventualmente eu uso dentro da clínica. Que ele sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa, mais tarde mude de mesa, depois procure andar por outras ruas calmamente, procure abrir as gavetas com a mão esquerda, durma em outras camas, almoce em outros restaurantes. A salvação, e termina, né? A salvação é pelo risco sem o qual a vida não vale a pena. Só que olha que legal, a gente pode, inclusive, ler esse mesmo poema de modos diferentes. Como assim? Eu posso lê-lo cantando, e é o mesmo poema. Eu posso lê-lo gaguejando, eu posso fazer a mesma coisa de modos completamente diferentes. Não é assim, na vida humana é assim. Nós não somos máquinas onde eu preciso mudar, onde se eu mudo a variável, o resultado muda. Não, eu posso ser a mesma máquina, eu posso ser o mesmo Diego. E simplesmente a forma da execução daquela coisa pode mudar completamente o resultado. É ou não é assim, né? Se eu mudo o olhar para alguma coisa, pode mudar completamente a minha vida. Tá, beleza. Como é que muda esse olhar? O que geralmente acontece? Geralmente tem um colapso, né? O que a gente vê em filme, em geral? A gente vê geralmente uma pessoa que se confrontou com a morte, a gente vê uma pessoa que geralmente viveu alguma tragédia, ou não é assim, como é que é o Jornada do Herói? Não sei se tu tem alguma familiaridade com isso. Jornada do Herói, tá lá o sujeito andando até que um dado momento alguma coisa rompe com o establishment, com a vida comum dele. É ou não é assim? Um incidente incitante que fala na contação de histórias, né? Mudou alguma coisa. Quebrou a harmonia daquilo. Só que, claro, é uma coisa externa, é uma coisa na circunstância,
Só que chama o personagem principal, o protagonista, a mudar o seu modo. Ele precisa se adequar, ele precisa se transformar para tentar restaurar uma certa ordem. Não é assim, todos os filmes que a gente assiste, né? Star Wars, coisa de super-herói, coisa de cavaleiro, coisa de comédia romântica até, inclusive. Tava lá num relacionamento ruim, aí termina um relacionamento, e aí conhece uma pessoa, e aí a pessoa tem que se transformar de algum modo. Legal. O que é? Eu parei para pensar, né? E é isso que eu queria conversar com vocês. O que é essa coisa? O que é esse denominador comum que aparece diante de nós e que faz a gente mudar de vida? Vamos lá. Eu acredito que todo mundo vive a sua vida pautado numa ética. Diego, o que é ética? O que é ética? Vou te dizer o que é ética. Ética é basicamente a arte de ser feliz. Ética Nicômaco, Aristóteles, por exemplo. Tá lá andando lá, olha meu filho, tu vai viver assim, 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 assado e tu vai ser feliz. Nicômaco era o filho do Aristóteles. Formas de viver a vida. Só que toda a ética, meus bonitos, prestem atenção, toda a ética tem um bem supremo. Bem supremo do consequencialismo, que é uma figura ética que existe. Não precisa decorar isso aqui. É o maior bem coletivo. Olha, o que fica bem para a maior parte das pessoas, esse é o maior bem. Da deontologia, é a ética do dever. É cumprir o dever. O maior bem supremo é cumprir o dever. A ética das virtudes, do próprio Aristóteles, é a eudaimonia. É tu realizar aquilo para o qual tu foi feito. Tem algumas figuras éticas, assim, né? Assim pode ir como uma ética epicurista, se tu tem alguma familiaridade com o estoicismo. Dentro lá das figuras do estoicismo tem o Epícoro, que ele vai falar sobre o aumento do prazer. Então, se eu vivo, a ética hedonista também a gente pode pensar assim, né? Ou seja, quanto mais prazer, melhor. Bacana isso aqui, né? Só que nós estamos caminhando pela vida, vivendo segundo essas regras do jogo, e lá pelas tantas, acontece um evento desses, pode ser que não aconteça, que cria um colapso. Não é assim? Olha, caraca, eu me defrontei perante um diagnóstico de câncer. E eu percebi que com esse diagnóstico de câncer, eu não vou mais conseguir ter muito prazer nas coisas, porque eu fiquei broxa, porque eu estou inflamado e porque eu vou morrer. Parece que os bens que ou seja, uma pessoa que não muda quando está diante de algumas coisas assim limítrofes, ela talvez vai morrer muito infeliz. Não é? O que é que acontece nesses momentos? A pessoa se defronta com uma coisa muito forte, essa coisa, a gente pode dar um nome daqui a pouco, que me obriga a olhar de novo para a minha vida e dizer assim, cara, a forma que tu está vivendo, essa equação pela qual tu está pautando a tua vida, ela não tem espaço para esse evento. Olha que legal, né? Então uma ética de vida que a gente vai viver, quanto mais ela é capaz de abarcar as possibilidades de vida da melhor possível à maior desgraça, mais completa, mais humana ela é, digamos assim. Percebe? Não é isso que a gente percebe, não é isso que nós percebemos com nossos pares diariamente. Exemplo, pessoas que vivem a vida sem pensar na morte. Diego, não fala de morte para mim. Não fala de morte. Se tu falar de morte para mim, gente, a gente não tem que pensar nisso, porque palavras têm poder. Meu filho. Aí já não dá certo, né? Olha, realmente é a morte. Todo mundo vai morrer, caramba. Todo mundo vai morrer. E a morte é essa coisa que, caraca, a caixão não tem gaveta e mortal não tem bolso, né? Vai dizer o ditado. Eu não vou levar muita coisa daqui, não. Então, os bens que eu preciso acumular na minha vida, puxa, perante a morte, eles todos caem. Só que eu pauto a minha vida pensando que é material. Claro, Diego, é mais fácil. Parece que tem alguma coisa de felicidade realmente em conquistar as coisas materiais. Tem. Mas esse não pode ser o bem supremo. Se eu coloco isso como bem supremo, me ferrei. Por quê? Porque aquilo que é extremamente natural e vai acontecer, que é a morte, já quebra. Né? Decompõe todas essas coisas. Não vai rolar. Não sei o McDonald's, né? Que tem aqueles documentários que o cara pega um hambúrguer do McDonald's e imagina um cenário de apocalipse daqui 1000 anos, o hambúrguer do McDonald's segue lá inteiro. Né? Não,
Meu bem supremo, então, é o hambúrguer do McDonald's. Tá bom. Aí tá valendo, aí pode. É bom o McDonald's, né? Nossa senhora. Só podia fazer mal esse negócio. Enfim. Então, quando a gente se confronta... Eu me lembro do Aviador do Pequeno Príncipe. Se vocês não leram o Pequeno Príncipe, todos deveriam ler, inclusive depois de velho. O Aviador do Pequeno Príncipe. Que ele tem uma pane no deserto. Ele vivia a sua vida de um determinado modo, ele enxergava a vida, só que, poxa, perante o ambiente no qual ele estava inserido, etc., ele deixou de lado os desenhos, ele deixou de lado aquela intuição infantil que ele tinha, que era muito saudável, porque ele vivia num meio que metia essa pressão sobre ele, né? Dizer, cara, tu tá vivendo errado, não é assim que se vive, etc. Olha que legal, né? A forma como a gente pensa, o bem supremo, a ética da nossa vida, ela às vezes ela pode ter uma influência, ela pode ser inconsciente. Eu posso estar vivendo pautado numa ética de vida que eu nem parei para pensar, que eu recebi de herança do meio, que eu recebi de herança da modernidade, que eu recebi de herança da minha família, e aí eu não entendo porque está todo mundo infeliz, eu não entendo porque... E que legal, né? Aí acontece alguma parada, né? Aconteceu alguma coisa na minha vida, eu vou mudar essa minha estrutura ética, esse bem supremo, aquilo que eu coloco como hierarquia de valores aqui na minha vida. Vai ter uma pressão, às vezes, inclusive da própria família, a tu voltar a viver, que tu voltes a viver do jeito anterior. É quase uma afronta tu mudar o teu modo de viver, essa ética, para um outro jeito. É uma afronta, muitas vezes, para essas pessoas. Cada qual defende o seu modo de pensar e de viver segundo as suas próprias crenças. Então, uma das coisas que a gente percebe é importante a gente zelar pelo nosso conjunto ético. Exercício para nós aqui, para a gente pensar, para a gente... Cara, pensa assim, eu recebi um diagnóstico de câncer hoje. Imagina, para mesmo assim, cara, eu recebi um diagnóstico de câncer, de pâncreas. Eu vou morrer em 1 ano. Minha vida eu vou seguir vivendo igual? É o memento mori, né? Lembra-te que vai morrer. Eu vou continuar vivendo desse jeito? Vou, Diego. Legal, cara. Porque talvez, então, os conjuntos de bens que tu está procurando, eles ficam para além da vida. O Julián Marías, um filósofo espanhol, ele diz, né, nós temos que ter planos para além da nossa vida. Projetos que vão para além da nossa vida. Às vezes é isso, né? Pode ser um projeto, pode ser um ideal. Eu não estou nem falando aqui de pós-morte, de eternidade ou não. Mas, portanto, a minha vida é maior do que ela mesma, do que essa vida biológica. Tem gente que é assim, né? Tem gente que parece que está vivo mesmo depois de morrer. É ou não é assim? É ou não é assim? Esse é um exercício. Ou, caraca, se tu ainda não é muito escroto, se tu ainda não foi, por exemplo, um mau pai, um bom pai, tu tem um ideal de ser um bom pai, uma boa mãe, sei lá, tu tem um filho. Tu passaria adiante, tu escreveria uma ética nicômaco, né, como Aristóteles fez ao seu filho. Tu acha que ele deveria viver como tu vive? Tu acha que ele vai ser feliz? Pensa nisso mesmo, assim, olha, caraca, sei lá, o câncer, diagnóstico de câncer de pâncreas. E aí? Se sustenta? Ou isso já é um colapso para o meu sistema ético? Colapsa aqui. Caraca, é uma invariável, uma coisa inegociável. Eu vou morrer. Como é que fica a tua vida? Ou tu entra em desespero? Ah, Diego, mas não tem jeito. Quem que não vai entrar em desespero? Tem tipos humanos que não entram em desespero. Não perdem a esperança. Às vezes a vida até fica mais recheada de sentido. A gente está, sei lá, todo final de ano, ou Natal, alguma coisa, a gente ouve testemunhos de pessoas que mudaram de vida perante alguma situação muito ruim. Tem histórias, são as histórias de superação no final das contas, né? Mudaram de vida depois de uma tragédia, fizeram do limão a limonada. É assim? Confronta com isso. O que eu estou tentando fazer aqui? Eu estou tentando criar esse colapso de modo imaginativo em ti, para que tu não precise viver essa situação. Tu já esteja preparado, né? Nascimento de um filho. Ou, Diego, eu não tenho religião. Tá bom, imagina que existe Deus. É aquela aposta de não sei o quê, né? Que é melhor eu apostar que existe Deus e está errado do que eu apostar que não existe Deus e está errado. É a aposta de alguma coisa, de algum...
Bota aí depois, aposta de que é melhor apostar que Deus existe. Se Deus existe, esse observador onisciente, alguém que me conhece mais do que eu mesmo, quando olha para a minha vida, estaria contente com isso ou não? Mas eu gosto muito desse memento mori. E mais do que isso, eu posso, além de olhar para mim comigo mesmo, meditar a morte dos meus amores. Aquelas pessoas que eu amo. Elas vão morrer. De modo bem concreto. E de preferência faz esse exercício durante a luz do dia, não faz de noite, não. Como é que é? Como é que tá minha experiência com eles? Geralmente é isso que vai mudar a nossa vida. Por quê? Porque confrontar-se com a morte, fazer essa memória que colapsa, que coloca em xeque. Poucas coisas são mais fortes do que a morte. Poucas coisas. E que bom se a nossa vida está estruturada em cima de uma coisa forte assim. Que supera esse limiar final. Não é? Esse último destino. Que bom se assim for, né? Então, além de meditar sobre eu tendo um câncer de pâncreas, eu vou morrer em 6 meses a 1 ano. Os meus amores também estão com câncer de pâncreas e eu vou sobreviver. Como é que eu me relaciono com eles? Tu já parou para pensar que o beijo que tu dá em quem tu ama pode ser sempre, em algum dia vai ser o último? Já parou para pensar nisso? Algum dia aquele beijo que tu deu no teu marido, na tua esposa, no teu filho, um abraço no teu amigo, um dia vai ser o último. Um dia vai ser o último, seja para ti, seja para ele, para alguém. Algum dia vai ser o último. Então que bom quando esse último ele é sempre, ou seja, está sempre diante dos olhos isso, porque aí vira a arte do encontro, né? Vinícius de Moraes fala, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro nessa vida, vira um encontro mesmo, vira uma coisa satisfatória. No regrets, sem arrependimentos, né? Ou seja, todo dia, e porque de fato é isso, né? Todo dia meio que a gente morre, a gente dorme, a gente se entrega para a inconsciência todos os dias e acorda todo dia. Então todo dia eu tenho uma oportunidade de fazer de novo melhor, de dar mais peso, dar mais gravidade às minhas coisas. Que esse vídeo lhe sirva para tu parar de viver no automático. Que esse vídeo sirva para tu não viver numa ética inconsciente que alguém talvez instalou na tua cabeça e tu tá vivendo assim, achando que essa é a vida, essa é a felicidade. Muito baseado no que o meio te dá. Que seja como um presidente, né, que diz quem que entra na minha sala. Não, eu decido quem entra na minha sala. Ideias, valores e etc. Talvez eu nunca tenha parado para pensar nisso porque a gente não é educado para isso. Não somos educados para pensar nisso aqui. Para ter uma vida com sentido no final das contas. Mudança de vida, ela vai passar, portanto, por esse colapso e que então, ou eu vou ter que esperar uma situação acontecer, ou eu vou precisar imaginar essas situações limítrofes. Um encontro de uma coisa positiva, uma vida sobre as minhas mãos, o encontro com o inegociável, o encontro com aquelas ideias que são realmente relevantes num naufrágio, né? Eu naufraguei, o que me importa são as ideias dos náufragos, vai dizer o Ortega y Gasset. Essas ideias inegociáveis, confrontar com elas mesmas, aquelas que pautam nosso esquema de valores, essa hierarquia de valores e que no final das contas é o nosso sistema ético, a gente pode dizer assim. Uma ética de vida, né? Por isso que chama atenção muitas vezes quem tem um sistema ético bem definido, que tem um certo e errado bem definido, que tem um valor forte, firme, constante, valioso para além da sua vida e devota a sua vida para esse valor que é maior do que a própria vida. O Viktor Frankl mesmo diz, né? A gente precisa de valores experienciais, experiências boas, criativas e atitudinais. Amar alguém, servir ao ideal e aceitar o sofrimento inevitável da vida. Pilares que nos ajudam a ter uma vida com sentido. Pensa nisso. Tenha um carinho pelo câncer de pâncreas, que talvez seja justamente isso que vai te tirar dessa monotonia, dessa vidinha medíocre, e tu finalmente tenha valor, né? Estovir, vai dizer Salomão ao seu filho Davi, não é? É, acho que é, né? Ser homem, né? Isso aqui vale tanto para homem quanto para mulher. Você é homem, cara. Para de viver que nem bicho. Seja gente. Ok? Esse é o nosso vídeo de hoje. Se tu curtiu, curte esse vídeo. Te inscreve no canal. Isso é importante. E tem outros aqui que tu pode assistir e acho que
A partir de agora, segunda, terça e quinta, acho que vão ser os nossos vídeos aqui. Te inscreve para não perder nenhum. Comenta aqui embaixo que momento foi esse que te fez mudar de vida. Que evento foi esse que, puxa, fez eu mudar a forma de enxergar as coisas e a minha vida adquiriu um novo sentido. Se foi o nascimento de um filho, se foi alguma doença, se foi uma conversão, uma terapia, alguma coisa que fez tu confrontar com você. Não, foi uma aula. Diego, foi essa aula aqui, foi esse vídeo. Caraca, me deixou em choque aqui. Que bom que tenha chegado a essa metanoia. Tá bom? Fiquem com Deus, não faço nada que eu não faria e até a próxima. Tchau, tchau.